Muito bem-vindas ao nosso desafio Alinhamento dos 7 Chakras. Gratidão pela presença de todas vocês hoje aqui nessa aula número 1. Hoje vamos iniciar essa jornada aí em busca de uma vida mais equilibrada, em busca de uma vida com maior leveza, com maior bem-estar. Então sejam todas muito bem-vindas. Muita gratidão a todas vocês que estão aqui hoje. Bom dia, bom dia. Estou vendo aqui que diversas mulheres aqui já estão dando bom dia aqui nos comentários. Que legal. Fico muito feliz pela participação de vocês, por estarem hoje comigo aqui para iniciar essa jornada em busca realmente de uma vida com mais leveza, com mais bem-estar, com mais paz interior. Tudo que a gente realmente busca no nosso dia a dia é ter mais paz, ter mais tranquilidade para curtir essa experiência humana que a gente está aqui sendo presenteado, que na verdade é um presente a gente estar aqui curtindo esse momento, certo? Então, nada melhor do que a gente trabalhar a nossa energia para manter tudo equilibrado e poder realmente curtir essa experiência que nos está sendo concedida, certo? Sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. Estou vendo aqui que tem pessoas de diversos locais diferentes. Seja muito bem-vinda também você que vai fazer a aula gravada depois. Algumas pessoas não podem estar aqui hoje ao vivo e depois fazem a aula gravada. Seja muito bem-vinda também. Pessoal aqui que está aqui online comigo, que legal, fico muito feliz pela participação de vocês, em darem início a essa jornada comigo. Que legal, bom dia a todos, bom dia a todas. Então, se acomodem aí, certo? Um espaço aí que seja confortável, aconchegante para vocês, ok? Onde vocês possam ficar aí um pouquinho mais em silêncio, né? Mais no momento com vocês mesmas, ok? Podem pegar uma água, um chazinho, um café para deixar aí do lado e a gente iniciar a sala número 1, certo? A gente vai iniciar com um pouquinho aqui de bate-papo, ok? E depois a gente vai falando a respeito dos chakras e já falar a respeito também do chakra base, o nosso primeiro centro de energia, certo? Então, o desafio alinhamento dos 7 chakras é um evento online para te ajudar a equilibrar a tua energia, certo? E dessa forma fazer com que você tenha uma vida mais equilibrada no aspecto físico, mental e emocional, certo? No aspecto físico, melhorar a postura, diminuir a rigidez, aliviar as dores, certo? Fazer com que a gente se torne mais consciente do nosso corpo, ok? Fazer com que a gente realmente sinta o nosso corpo, com que a gente saia da nossa agitação mental, dos pensamentos acelerados e sinta mais esse instrumento que a gente está utilizando aqui durante essa experiência humana, ok? Então, o aspecto físico, certo? O aspecto mental, a gente poder controlar um pouco mais os nossos pensamentos, não ser um refém da nossa mente. A maioria de nós vive numa agitação mental, numa correria muito grande, certo? E a gente acaba perdendo o controle de tudo isso. Então, ter um controle, o mínimo que for, certo? Para a gente poder direcionar a nossa atenção, os nossos pensamentos, senão a mente, pela natureza que ela tem de sobrevivência, ela vai focar sempre no negativo, sempre no que está faltando. E, consequentemente, nos gera emoções negativas. Então, aí a gente já entra no emocional. Foco no negativo, emoções negativas. E, às vezes, a gente tem tudo, a gente tem uma vida boa, não nos falta nada, a gente tem saúde e tudo mais, mas a gente não consegue ter prazer, a gente não consegue ter plenitude, a gente não consegue ter leveza, certo? Então, tudo isso são coisas que a gente consegue equilibrar físico, mental, emocional, e dessa forma ter uma vida mais leve, ter uma vida mais plena,
certo? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Durante essa jornada de 4 aulas, a gente primeiro vai entender como isso tudo funciona, porque é muito importante também a gente entender na teoria e depois na prática, certo? Então, esse é o objetivo, então, do nosso desafio, dessas 4 aulas que eu vou estar aqui todos esses dias, de segunda a quinta, às 7 da manhã, certo? Para trabalhar na nossa energia, buscando esse equilíbrio físico, mental, emocional, através dos nossos centros de energia, trabalhando no nosso centro de energia nos chakras, ok? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo, eu sei que tem muitas de vocês aqui estão participando desse evento pela primeira vez, certo? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui rapidamente, porque eu acho que é bem interessante também vocês saberem quem que vai ser esse guia, né? Quem que vai estar comandando as aulas aí durante esses dias. Para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo, eu sou praticante de yoga desde 2012, o yoga entrou na minha vida em 2012, certo? E num momento que eu estava numa indecisão muito grande. Eu sou formado em administração de empresas, naquela época eu trabalhava numa multinacional, eu tinha uma carreira bem consolidada, tinha um salário muito bom, estava crescendo na empresa, tinha a vida que a maioria das pessoas considera como perfeita, tudo para ser feliz, certo? Então, já formado, com uma boa carreira, salário bom, não faltava nada, mas mesmo assim eu não conseguia ser feliz. Faltava algo, faltava algo. E esse algo era realmente uma conexão mais profunda com a minha essência. Porque, na verdade, eu estava seguindo um roteiro que todas as pessoas fazem, certo? A maioria das pessoas, mais ou menos, é tipo, entrar numa empresa, ter uma carreira, estabilidade, tudo mais, aí, sei lá, comprar uma casa própria, ter uma família, nada contra quem faz isso, tudo certo, mas eu não me sentia feliz, era como se faltasse algo dentro de mim, eu não conseguia ser feliz, não conseguia me sentir completo. Aí então eu conheci o yoga, através de uma ex-namorada minha até, ela me apresentou o yoga. Ela me dizia assim, tu é muito agitado, Ricardo, calma, relaxa, respira. E eu achava muito interessante essa forma como ela me abordava, assim, né? Tipo, sente mais. Uma coisa que ela me dizia e que eu gravei muito, sente mais. Sente a natureza, sente aqui a grama, percebe as árvores, aprecia mais. Isso me chama muita atenção. Então, através dela, eu conheci o yoga e desde a minha primeira prática de yoga, eu já senti que tinha algo diferente ali. Eu já senti que uma conexão muito profunda comigo mesmo, muito além do físico, muito além das minhas limitações que eu tinha na época de rigidez, de dureza no corpo. Muitas de vocês eu sei que tem esses mitos, né, que para fazer yoga tem que ser flexível, tem que ser forte. Então, para além enfim, desses mitos que tem no yoga, né, eu me senti muito conectado comigo mesmo. Então, foi um amor à primeira vista. Comecei a praticar e cada vez mais eu fui conectando com aquilo que eu realmente gostava, com aquilo que eu realmente era a minha essência, realmente. Eu nunca me esqueço, a minha primeira professora de yoga, a professora Heloísa Vargas, lá de Porto Alegre, que eu sou de Porto Alegre, e então eu comecei nesse estúdio lá com ela, comecei a fazer, ela me dizia assim, Ricardo, o yoga não te dá nada, ele apenas dissolve todas as barreiras que tu criou ao longo da tua vida e que estão ofuscando a tua essência. Isso para mim foi uma virada de chave muito grande, porque na verdade é assim mesmo, a gente nasce com uma essência, com uma luz muito grande, é só tu olhar as crianças, né, os bebês, eles nascem, eles têm aquela luz ali que é total, assim, é pura luz, é pura essência, e ao decorrer da vida, de acordo com a nossa educação, com as pessoas com que a gente convive, com os nossos amigos, familiares, a gente vai criando padrões, a gente vai criando algumas crenças e que vão
ofuscando um pouco, vão fechando um pouco a nossa essência, certo? E eu me sentia muito assim. Eu tinha uma vontade muito grande de ajudar os outros, de trabalhar com a minha paixão, que sempre foi a atividade física, de fazer com que isso chegasse nas pessoas, com que ajudasse as pessoas, mas eu tinha um padrão que isso não me traria um ganho financeiro legal. Eu pensei, eu vou ser professor de educação física, lá quando eu me formei no ensino médio, agora eu vou fazer educação física, eu vou ser professor de educação física. Mas daí eu vou, sei lá, não vou ter dinheiro, vou morrer de fome. Né? Então, uma crença muito limitante, uma barreira que ofuscava a minha verdadeira paixão, a minha verdadeira essência. Então, através do yoga, o yoga foi o start para eu ir em busca disso. Aí, comecei com o yoga, comecei com a regularidade sempre muito importante para a gente manter essa chama acesa. Tive coragem suficiente para pedir demissão, e aí parti, sempre gostei muito de viajar também, morei um tempo na Europa, em Londres, depois fui para a Austrália, me formei como personal trainer, trabalhei em academias, dei aula de natação para crianças, e aí como já estava lá próximo da Ásia, fui até a Índia, mantendo ali o yoga, né? Vou me formar em instrutor de yoga, mas vou na Índia, vou lá no berço, vou lá onde nasceu o yoga. Então, eu em Rishikesh, no norte da Índia, onde é o berço do yoga, onde o yoga nasceu realmente, lá nas margens do rio Ganges, eu fiz a minha formação. Durante 30 dias eu fiquei lá, no ano de 2018, e fiz a minha formação como instrutor de yoga. E desde então venho trabalhando com yoga, certo? Compartilhando todos os benefícios, principalmente nessa questão. Muitas pessoas começam com yoga porque, enfim, tem dores no corpo, querem melhorar a flexibilidade, querem acalmar um pouco a mente. Eu comecei muito por essa questão do autoconhecimento. O yoga é a prática do autoconhecimento. E me ajudou muito, assim, me ajudou muito nessa questão de realmente saber o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito aqui. Ninguém está aqui em vão, ninguém está aqui só para sentir prazeres e, sabe, viver uma vida normal. Todos nós estamos aqui com um propósito, uma missão, certo? E todos nós temos um talento único, algo único que pode fazer a diferença no todo, que pode ajudar muito, pode contribuir muito no coletivo. E o yoga é uma ferramenta excelente para ti ir em busca disso, que está tudo no nosso interior. É meio clichê dizer, né? Tá tudo no teu interior, vai em busca de ti. Mas isso faz total sentido e eu sou a prova viva disso. Posso confirmar isso para vocês, certo? Então, me formei como professor de yoga. A grande virada foi em 2020, quando eu já estava de volta no Brasil e eu ainda trabalhava no ramo corporativo, tinha o yoga como um emprego secundário, dava algumas aulas e tudo mais, mas na pandemia que foi a grande virada de chave, onde eu vi que as pessoas, que a gente, né, precisou ficar em quarentena, e eu vi que tinha muitas lives e tudo mais, eu vou começar a fazer as lives de yoga também, né, para ajudar o pessoal nesse momento de mais tensão, onde está todo mundo muito ansioso. Comecei com as lives, no início lá tinha a minha mãe, a minha cunhada, a vizinha, tinha 2, 3 pessoas, mas fui indo, e é bem isso, a partir do momento que tu começa uma coisa que tem toda a intenção do teu coração, que tá tudo muito conectado com aquilo que tu realmente é, com a tua essência, o universo vai se conspirando. As coisas conspiram para que isso ocorra. Pessoas começaram a me ajudar, me dar dicas de como trabalhar no mercado digital, fui evoluindo, fui aprimorando cada vez mais minhas ferramentas. O meu Instagram do nada começou a bombar demais, hoje a gente tem aí mais de 400 mil seguidores, certo? Então as coisas foram ocorrendo. Criei uma comunidade de yoga, mais de 1.000 pessoas já passaram por essa comunidade de yoga, já conseguiram incluir, sentir os benefícios do yoga em suas vidas, certo? Chego até a me arrepiar aqui de falar, porque realmente é algo muito, muito genuíno, entendeu? Fui também convidado para participar do curso de yoga da Smart Fit, então eu criei o curso de yoga da Smart Fit, a maior rede de academias do Brasil,
Se vocês entrarem no app da Smart Fit, lá hoje, as aulas de yoga que tem lá, sou eu quem está dando, certo? Então é isso. A partir do momento que tu começa a conectar contigo mesmo, a partir em busca daquilo que em algum momento a gente perdeu ao decorrer dessa vida, tudo começa a se transformar, certo? E hoje vocês estão aqui, hoje tem 260 pessoas. Hoje vocês estando aqui presentes, me escutando, é a prova viva disso, que funciona realmente, certo? Então, gosto sempre de comentar um pouquinho a respeito para vocês me conhecerem também, ok? Certo, pessoal? Então, partindo disso, eu acho que a gente já pode iniciar a nossa aula. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Que legal. Vamos lá, então. Eu vou apresentar aqui uns slides para a gente deixar um pouquinho mais visual. Eu fico olhando para baixo, assim, porque eu fico olhando os comentários de vocês, tá bom? E daí, a gente já vai iniciar. Já vamos entrar no conteúdo da aula, certo? Então, só deixa eu ver aqui que você está compartilhando. Excelente. Vamos embora, então. Então, sejam muito bem-vindas ao desafio Alinhamento dos 7 Chakras. Hoje, aula número 1, certo? Então, o que é o desafio Alinhamento dos 7 Chakras? É um evento online de 4 aulas para a gente equilibrar a nossa energia, como eu falei antes. Física, mental, emocional, certo? Vão ser 4 aulas, tá bom? 4 aulas, iniciando hoje segunda, amanhã terça, quarta e quinta, sempre às 7 da manhã, certo? Então, aguardo vocês todas aqui de hoje até quinta-feira, às 7 da manhã. Se por acaso não conseguir fazer a aula aqui ao vivo, vai ficar gravada, não tem problema, só fiquem atentas às mensagens lá do grupo de WhatsApp, certo? O objetivo é te ajudar a alinhar a sua energia e viver uma vida mais equilibrada. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso intuito, tá bom? Para quem é o desafio? Especificamente, mulheres que já ouviram falar sobre os chakras, mas não têm muito conhecimento sobre o tema. Então, mulheres, certo? A maioria das alunas que participam comigo na comunidade de yoga são mulheres. A maioria do meu público no Instagram são mulheres. Então, resolvi focar nas mulheres. 99% do pessoal são mulheres. Então, resolvi focar nas mulheres, certo? Se os homens estiverem aqui também, tranquilos, sejam bem-vindos também, certo? Mas desde que eu percebi que as mulheres são a maioria das pessoas que me seguem, né? Resolvi estudar melhor o mundo, de como funciona o mundo das mulheres, principalmente acima dos 35 anos até mais 70. Então, esse é meu público, mulheres acima dos 35 até mais de 70, que têm filhos, certo? Algumas com filhos na fase da adolescência, outros com filhos mais adultos, que já estão seguindo a vida deles, e aí a mulher fica naquele período ali onde meio que com um ninho vazio, certo? Pô, dediquei toda a minha vida para minha criança, para o meu filho, agora ele partiu, o que eu vou fazer? Então, esse momento de reconexão com ela mesma, né, agora eu tenho que olhar para mim, tenho que me cuidar, né? Então, esse momento é muito importante também. Mulheres que sofrem de muita ansiedade, que têm uma mente muito agitada, muitos pensamentos, não conseguem controlar os pensamentos, isso acaba impactando na saúde mental, acaba impactando no sono, que é o nosso principal combustível, certo? Então não conseguem dormir bem, acabam dormindo mal, isso influencia também na disposição, na energia, não consegue ter uma vitalidade durante o dia, passa um dia com cansaço, certo? Então, estão precisando equilibrar, estão precisando olhar mais para si mesmas e cuidar mais de si mesmas, certo? Cuidar mais da saúde para curtir mais a vida, para poder também ter mais plenitude, ter mais leveza, certo? Muitas questões também voltadas à fibromialgia,
certo? Muitas mulheres com sintomas de fibromialgia, algumas na fase do climatério também, da menopausa, certo? Então, tudo isso são coisas que o yoga pode ajudar muito, certo? Porque eu convivo, percebo nas mulheres que praticam comigo na comunidade de yoga, eu percebo, claro, com a regularidade na prática, eu percebo as melhoras que elas têm durante esse período. Então, eu posso confirmar, posso garantir para vocês que a prática do yoga ajuda muito. Fiquem aqui comigo durante essa jornada que vocês vão perceber que vocês já vão sentir melhoras muito grandes, certo? Dando continuidade aqui, benefícios de se comprometer e participar das aulas desse desafio. Então aqui também eu já quero fechar um acordo com vocês, já quero fechar um pacto com vocês. Eu prometo dar o meu melhor aqui, certo? Prometo compartilhar tudo que eu aprendi nessa caminhada, de todos os meus cursos, todas as minhas especializações que eu já fiz, certo? Toda a experiência que eu já tive nessa comunidade de yoga, eu prometo realmente compartilhar tudo que eu sei aqui com vocês para ajudar vocês. Mas eu também preciso que vocês se comprometam a estarem aqui e fazerem essas aulas, prestarem atenção aqui no que a gente vai falar, buscar se identificar com isso, o que faz sentido para vocês, certo? E participar também da prática, da meditação que a gente vai fazer no final. Então, já escreve aí para mim nos comentários quem realmente está comprometida, certo? Que vai participar das aulas, que está realmente comprometida em ter uma vida melhor, em melhorar o padrão de vida, em melhorar a qualidade de vida. Escreve para mim, estou comprometido. É um ato simples, algumas de vocês podem pensar, ai, que besteira isso. Não, já é uma atitude, vocês já estão já tomaram a ação de se inscrever no evento. Esse foi o primeiro passo, se inscreveram no evento. Segundo passo, estão aqui na aula 1, certo? Já estão progredindo, então observem os pequenos passos, as mudanças nas nossas vidas são feitas com pequenos e simples passos. Você constrói um império, um castelo gigante, um tijolinho por dia. Com um tijolinho por dia, tu constrói um império gigante, certo? Pequenos e simples passos trazem resultados reais, ok? Então, não duvide de você mesma. Já comece já. Estou comprometida, vou participar, vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor estando aqui. Quero que vocês também deem o melhor de vocês. Combinado? Temos um pacto? Que legal. Estou vendo aqui vocês comentando, que legal. Fico feliz. Dando continuidade. Então, cronograma, certo? Todas as aulas, vi que alguém ali já perguntou se as aulas vão ser teoria, prática. Então, assim, ó, todas as aulas elas têm inicialmente essa parte teórica no início, certo? Que é para a gente entender também, ok? Tudo que desequilibra os chakras, quais são os sinais de que aquele chakra específico está bloqueado, certo? E ao final da aula, a gente vai fazer uma prática meditativa, ok? E também a gente vai ter uma tarefa de casa que eu vou passar para vocês no final, certo? Então, vai ser assim, parte teórica, entender a influência daquele centro de energia no nosso corpo, sinais de desequilíbrio, o que fazer para equilibrar, a prática de meditação e a tarefa de casa, certo? Fiquem atentas às mensagens do WhatsApp. Para quem não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui, certo? Eu sempre vou enviar uma revisão lá no grupo, ok? Da aula que a gente tem, com o resumo e tudo mais, então fiquem atentas lá. Então aqui hoje no cronograma, aula número 1, que é hoje, a gente vai fazer uma introdução aos chakras e já vamos trabalhar no primeiro centro de energia, no chakra base, ok? Amanhã, chakra sacral, o segundo centro de energia, e chakra do plexo solar, terceiro centro de energia. Na aula número 3, na quarta, o chakra cardíaco, certo? E chakra laríngeo, ok? E no último dia, na aula 4,
chakra do terceiro olho e chakra coronário, certo? Então, de hoje até quinta-feira, sempre às 7 da manhã. Tá bom, pessoal? E aí, já vamos entrar agora na nossa aula rapidamente. Quem de vocês já ouviu falar sobre os chakras? Quem de vocês tem alguma noção sobre o que é os chakras? Quem já ouviu falar, mas não entende muito? Digam aí para mim nos comentários, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Quem já ouviu falar? Quem já trabalhou? Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com reiki também, que já têm um conhecimento muito legal. Olha, que legal. O pessoal aqui dizendo que a Marlene, a Carolina, a Eunice, que legal. Então, muito legal. Se não conhece também, não tem problema, eu vou explicar aqui de uma forma bem clara, certo? Então, eu gosto sempre de compartilhar essa imagem aqui do nosso corpo de energia, né? Segundo a tradição oriental, certo? A gente tem por debaixo desse corpo físico, desse corpo aqui, pele, ossos, órgãos, nós temos um corpo energético, certo? E que desse corpo energético, ele é formado por 72 mil linhas energéticas. Então é como se fosse essa imagem que demonstra bem certinho, assim, um corpo cheio de linhas energéticas, que na verdade é a nossa vida, é a nossa centelha divina, a nossa alma, o nosso espírito, é aquilo que não pode ser descrito, certo? Que só pode ser sentido. Então, o equilíbrio, os chakras vem muito do sentir, do teu perceber. Não pode ter nada racional, a gente tem que estar com a mente calma para poder sentir isso, certo? Então são 72 mil linhas energéticas que compõem esse corpo de energia. E onde essas linhas mais se cruzam umas pelas outras estão os 7 principais chakras. Tem diversos chakras, mas os principais centros são esses aqui, bem no centro do nosso corpo. Então, onde essas linhas mais se cruzam umas pelas outras estão os chakras. Essas linhas no hinduísmo são chamadas de nadis, linhas energéticas. Na medicina chinesa, para quem trabalha com, quem já fez acupuntura, quem trabalha com acupuntura, são chamados de meridianos, certo? Então, talvez vocês já escutaram esses termos. Então, os chakras, eles têm o objetivo de fazer com que a nossa energia da vida flua através de todo o nosso corpo, para que a gente tenha um equilíbrio através de todo o nosso corpo. Então, chakra em sânscrito é uma palavra em sânscrito que significa roda, roda de luz. Então, são rodas. E para a energia da vida, para a energia estar circulando por todo o teu corpo, elas precisam estar rodando todas para que isso flua através de todo o teu corpo, desde lá de baixo, da base da coluna, onde é o primeiro centro, até o topo da cabeça. Eu gosto sempre de trabalhar com analogias que fica mais fácil. Imagina o teu corpo como um grande motor, certo? Com 7 principais engrenagens, 7 principais rodas que estão conectadas a uma corrente, certo? E essa corrente que faz com que todo o teu sistema, toda a tua vida flua. Então, são 7 rodas e tem essa corrente girando pelas rodas, certo? E quando essa corrente está, quando essas rodas estão todas bem alinhadas, bem postas, cada uma no seu devido lugar, rodando direitinho, tá tudo fluindo bem, tá tudo tranquilo, o sistema, toda a máquina, tá tudo fluindo certo, ok? Mas aí, quando acontece algum desalinhamento dessas rodas, quando alguma entorta, trava, isso afeta todo o sistema, afeta todo o motor, certo? Então, isso vai impactar na nossa vida, no aspecto emocional, a gente já vai começar a se sentir agitado, já vai começar com uma confusão de pensamentos, já vai se sentir mais cansado, com falta de disposição, certo? Isso tudo vai impactar na forma como a gente se relaciona com nós mesmos, na forma como a gente se relaciona com o mundo externo, na nossa clareza mental,
na nossa paz interior realmente. Então, por isso, muito importante a gente trabalhar no alinhamento, no equilíbrio dessa energia, certo? Tem outro slide aqui bem importante, que daí já entra nos 7 principais chakras e na principal função, na principal emoção que cada um deles trabalha, certo? Então aqui o primeiro centro de energia é esse que está lá embaixo. Cada centro de energia tem uma cor também. Então aqui o primeiro centro de energia que a gente vai ver hoje, o chakra base, ele tem, quando ele está em equilíbrio, ele é a cor vermelha, quando ele está em equilíbrio, a gente tem uma sensação, um sentimento de segurança, de firmeza, de enraizamento, de aterramento, realmente. A gente se sente realmente forte para lidar com todos os desafios que a gente passa durante a nossa vida, certo? Então, segurança, força, enraizamento, estabilidade. Quando ele está em desequilíbrio, medo. Um medo gigante, medo em excesso, medo de tudo. Medo que chega a virar pânico, certo? Então, desequilíbrio, medo. Subindo aqui, chakra sacral, chakra umbilical, que a gente vai ver amanhã. Quando em desequilíbrio, vergonha, timidez, muito preocupado com o que os outros vão pensar de mim, não se expõe tanto, muito introspecção, certo? Vergonha total. Quando em equilíbrio, criatividade, espontaneidade. Uma pessoa, sabe aquela pessoa que é original, que não tem vergonha de aparecer? Isso aqui eu me identifico muito, porque eu, há um tempo atrás, antes de começar yoga, lá no início, jamais me imaginaria que estar me expondo para... Agora tem 275 pessoas aqui. Jamais, eu estaria muito preocupado. Meu Deus, o que estão pensando de mim? Será que eu estou agradando? Qual que vai ser o comentário das pessoas, certo? Então, isso era algo, na verdade, que eu tinha que... na verdade, eu tinha muita vergonha, tinha muita timidez. Mas essa vergonha, essa timidez, na verdade, era algo que eu me escondia através... eu me preocupava muito com o que os outros iam dizer de mim, certo? Com o julgamento dos outros. Então, para evitar isso, eu dizia, não, eu tenho vergonha, sou tímido. Então, na verdade, isso é algo que a gente se esconde atrás, esse rótulo, né? Não, para eu nem me expor, eu vou dizer que eu sou tímido, que eu tenho vergonha, que eu não tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Então, isso é algo que eu tive que trabalhar bastante em mim e, graças a Deus, hoje consegui superar isso. Subindo aqui o plexo solar, coragem. O plexo solar é o centro da força de vontade, poder de ação, certo? E quando ele está em equilíbrio, ele tem coragem. Coragem. Independente do resultado, tu vai e tu faz, certo? Independente se vai sair como tu tá esperando, ou se, enfim, vai dar um outro... Tu vai lá e faz. Essa é a única forma de saber se funciona. Vai e faz. Coragem. Te mexe. Atitude. Levanta da cadeira, certo? Sacode, dá uns tapas na cara, vai em frente, te mexe. Sabe aquela pessoa indecisa? Ai, não sei o quê. Sabe? Vai. Coragem, atitude, ação, poder. Quando em desequilíbrio, omissão. Aí fica nesse mimimi, nesse lenga-lenga. Ai, não sei se isso, não sei se aquilo, não sei... Pô, sabe? Vai passar a vida toda e não vai tomar uma atitude, entendeu? Subindo, chakra cardíaco. Quando em equilíbrio, chakra do coração. Amor, compaixão, gratidão pela vida, paz interior. Quando em desequilíbrio, mágoas, ressentimentos, rancor, não consegue perdoar as pessoas, certo? Subindo, chakra laríngeo, chakra da expressão, onde tu consegue se comunicar bem, onde tu consegue escutar também, a escuta ativa, certo? Consegue expressar as tuas emoções, escutar os outros, dar atenção para os outros, certo? Quando em desequilíbrio, bloqueio. Terceiro olho, quando em equilíbrio, clareza mental, uma conexão com a tua intuição, mais foco, mais concentração no momento presente. Quando em desequilíbrio, confusão mental, agitação dos pensamentos. Tu não consegue focar em nada, tu não consegue prestar atenção em nada. A tua mente é um turbilhão, que nem os indianos dizem, é a mente, monkey mind,
É a mente macaco. Fica pulando de galho em galho. Tu tá pensando nisso, aí tu pensa naquilo, aí tu pensa no outro, aí tu pensa no outro, entendeu? Chakra do terceiro olho. E o chakra coronário é o chakra da conexão com o todo. Conexão com o universo, com essa força superior que está guiando a nossa vida. Então, a gente consegue conectar com todo o universo. Somos pertencentes desse universo, certo? Quando isso está em desequilíbrio, a gente se sente isolado, só, excluído, sozinho. A gente parece que, sabe, tipo, estamos só, não tem ninguém aqui por nós, tipo, a gente está completamente só, um isolamento total. Quem de vocês, olhando assim, nessa primeira abordagem, qual chakra vocês acham que está mais equilibrado em vocês? Qual chakra que acham que está mais desequilibrado? Digam para mim aqui, o que vocês conseguem se identificar desses sinais de desequilíbrio e desequilíbrio dos chakras? Conversem comigo aí. Eu sou tímida demais, diz a Maria. Olha aí. Na verdade, aquilo que eu falei. Eu também sofria disso aí. É muita preocupação com o que os outros pensam de ti, né? Então, tu se preocupa muito com a opinião dos outros. Tu valida mais a opinião dos outros que a tua referência externa é mais forte que a tua referência interior. Eu me garanto. Sabe, tipo, eu tô muito conectado comigo mesmo. Então, eu sei que o que eu passo, o que eu compartilho ajuda muitas pessoas. Então, óbvio, isso não vai fazer com que eu me feche a feedbacks, eu tô aberto a feedbacks, é importante, mas se alguma pessoa dizer, que besteira, que idiotice, Ricardo, quer aparecer, tipo, cara, beleza, é tua opinião, isso não vai afetar nada, porque eu tô conectado com a minha missão, com a minha essência, entendeu? Chakra coronário, chakra do amor, o chakra do coração é muito, muito interessante essa questão de a gente guardar ressentimentos, guardar rancor, né? Eu sei como é que é isso. Medo, a gente vai falar do medo. A Maria falou alguns em desequilíbrio, que legal, pessoal. Então, vamos seguindo então o chakra base. Então, fizemos a introdução dos chakras, todo mundo já entendeu o que são os chakras, qual é a função deles, o que ocorre, já sabemos que são os 7 principais, certo? Que é esse corpo energético, que ocorre quando em equilíbrio, quando em desequilíbrio, ok? Aí agora a gente entra no primeiro centro de energia, no chakra base. Chakra base ou chakra raiz, certo? Todo o chakra tem um nome em sânscrito, Muladhara Chakra. Muladhara quer dizer raízes profundas, certo? Então é exatamente isso. É o chakra que está relacionado com a segurança, com a estabilidade, com a firmeza, com a força que vem do aterramento, do enraizamento, para que a gente possa para que a gente possa realmente lidar com todos os desafios que a gente tem durante essa experiência que a gente está vivendo aqui. É a mesma coisa que uma árvore com raízes fortes, certo? Quando tem uma tempestade, quando tem um vendaval, e essa árvore, se ela não tem raízes fortes, ela vai cair, né? Então, a partir do momento que tu tá bem enraizado, que tu tá bem estabilizado, que tu tem segurança, que tu tem firmeza, tu consegue passar por todos esses desafios que a gente vai ter na vida, e que são desafios para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente aprenda com essa experiência humana que a gente está tendo aqui, ok? Então, chakra base, enraizamento, aterramento. Então, ele está localizado lá na base da coluna, abaixo ali da área genital, na região do cóccix, certo? Bem, é o primeiro centro energético. Tem a função dele, como eu falei, segurança, estabilidade, conexão com a Terra. A cor é vermelha, da cor da Terra, aquela cor mais profunda da Terra, certo? O elemento Terra. E o mantra, todo chakra tem um mantra. Esse mantra, ele ajuda a equilibrar, fazer com que essa roda gire. Então, todo
o chakra tem um som que estimula ele a girar, a fazer com que ele faça a energia da vida entrar em movimento. E o mantra desse chakra é LAM, L-A-M, LAM. Então depois a gente vai fazer, mais para o final a gente vai fazer a nossa meditação, e aí a gente vai vocalizar esse mantra. LAM, LAM, certo? Aí quais são os sinais de desequilíbrio desse chakra? Cansaço, estagnação, preguiça, sedentarismo, agitação mental, cabeça no mundo da lua. Sabe quando a gente diz, nossa, minha cabeça está no mundo da lua? O que quer dizer isso? Que falta aterramento, certo? Falta a gente, volta aqui para o agora, volta aqui para esse momento, te aterra aqui, certo? Quando a gente vive com a cabeça no mundo da lua, não consegue concentrar em nada, não consegue prestar atenção em nada, certo? Uma sensação de estar perdido também, estar desconectado, estar isolado, certo? Um medo constante, medo de tudo, medo de tudo, medo de tudo, medo de morrer, medo de faltar dinheiro, medo principalmente que vai faltar, medo que vai faltar algo, sabe? Tipo aquele medo que vem da escassez também, entendeu? Então, comparando com a natureza, né, tu percebe a natureza, tipo, uma árvore não morre porque falta nutrientes para ela. Se ela está bem aterrada, se ela está bem enraizada, ela não vai morrer, certo? E a gente tem a natureza, assim como acontece na natureza, acontece com a gente também, que a gente vem desse mesmo universo. Então, se a gente está bem aterrado, se a gente está bem conectado, a gente não precisa ter medo. Porque a vida, assim como acontece na natureza, assim como uma árvore nasce, se reproduz, produz frutos, gera frutos, isso também acontece em nós, certo? Então as coisas vão acontecer da melhor forma, certo? Então esse medo acaba se diminuindo, ok? E muita preocupação também, preocupação com a família, com o futuro, certo? Que já gera uma ansiedade, uma angústia, um turbilhão de emoções. Então, tudo isso são sinais de que o chakra raiz, o chakra base, está em desequilíbrio. E eu sei que muitas de vocês aqui sofrem disso, de medo, de ansiedade, certo? Porque a maioria do pessoal que pratica yoga comigo lá na comunidade, das mulheres que estão lá, elas também me relatavam muito isso, certo? Que sentiam muita ansiedade, uma agitação mental muito grande, muito medo, preocupação com tudo. E, na verdade, a gente tem uma vida muito tranquila, a gente tem uma vida, sabe, tipo, ninguém, não tá faltando muita coisa, não falta nada, assim, sabe, pra gente conseguir ver as coisas boas que a gente tem. Mas mesmo assim a gente tem medo, mesmo assim a gente se preocupa, certo? Já estou entrando aqui nos sinais de equilíbrio. Então esse é o primeiro sinal de equilíbrio, é tu conseguir ter gratidão nas coisas simples. Então tu consegue mudar o foco do que falta para aquilo que tu tem. Entendeu? Então tudo isso é um ajuste de foco, certo? Por exemplo, eu aqui, eu poderia ter uma planta mais bonita ali, poderia, né, tipo, em mim também eu poderia, sei lá, ser mais musculoso, mais cabeludo, poderia, sei lá, entendeu? Então, ao invés de tu olhar e agradecer pelo que tu tem, não. O teu olhar é voltado ao que falta. Consegue entender isso? Ao invés de tu agradecer, nossa, eu tenho uma cama confortável, eu tenho água, eu tenho um chuveiro quente, eu tenho comida na geladeira, eu consigo estar aqui numa live hoje com internet, buscando evolução, buscando mais conhecimento para eu equilibrar a minha vida, ter uma vida melhor. Não, tu foca naquilo que falta, em preocupações, em medos, certo? Então, isso vai estar muito vinculado a essa conexão com a Terra, a tu sentir ali parte, eu faço parte, a natureza, mesmo que ocorre com os animais, com as plantas, com as árvores, está em mim também,
E isso faz com que a vida se manifeste de uma forma natural. Entenderam? Então eu consigo ser grato por isso, eu consigo ser grato pelas coisas simples. E a partir do momento que eu consigo agradecer por isso, a abundância começa a se manifestar na minha vida, a prosperidade. Porque, na verdade, a abundância é a gente reconhecer as coisas simples que estão na nossa vida, que já fazem parte da nossa vida. Então, ao invés de nossa, eu poderia ser mais musculoso, eu poderia ser mais bonitão, poderia ter mais cabelo, eu agradecer, eu tô vivo, tenho saúde, sabe? Tipo, graças a Deus aqui, tô firme, tô forte, consigo falar, consigo ver. Então, esse ajuste de foco, certo? Ao invés de o que falta, o que é negativo, tu mudar, positivo, olha que tá tudo fluindo, tá tudo acontecendo da melhor forma. Sinal de equilíbrio do chakra base. Também mais estado de presença, mais atenção no agora, certo? Por exemplo, tu não consegue, tu tá com a tua família, tu tá num, sei lá, num evento com a tua família, tá tendo um almoço, aquele almoço familiar de domingo, tu consegue estar ali, tu consegue agradecer por aquele momento, por aquele presente que tu tá tendo de estar reunido, de ter um alimento ali, ao invés de tu ficar, às vezes, condenando, julgando, tudo mental, condenando, julgando, criticando as pessoas, ou, sabe, tipo, não, tu tá ali agradecendo por aquele momento sagrado, de estar ali com os teus familiares, independente, aceitando, independente do comportamento, sabe, das escolhas de cada um, tu tá ali aceitando, de coração aberto, aqueles que pertencem ao teu núcleo familiar, certo? Tá agradecendo, tá em êxtase pela vida. Essa é a palavra, êxtase pela vida, certo? Quem aqui tem êxtase pela vida? E aí, quando tu começa a sentir isso, tu começa a ter mais poder de ação, tu começa a ter mais atitude, tu dá o teu melhor, independente dos resultados, tu dá o teu melhor, certo? Porque tu sabe que tu, dando o teu melhor, tá tudo certo. Independente dos resultados, se acontece como a gente está prevendo ou não, tu tá tranquilo, tu tá dando o teu melhor, certo? Então, esses são sinais de equilíbrio do chakra base, que todas nós vamos conseguir chegar aqui, certo? E aí, como que a gente equilibra o chakra base? Como que a gente faz esse equilíbrio do chakra base? O primeiro é através do yoga, certo? O yoga é uma palavra em sânscrito que significa união. União entre corpo, mente e energia. Essa energia é aquilo que eu falei, é o inefável. É algo que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue sentir, que a gente só consegue sentir. É algo além do material, que pode ser descrito de diversas formas. Centelha divina, espírito, alma, certo? Então a gente busca esse equilíbrio entre a matéria, o corpo, a nossa mente, que é um instrumento, certo? E essa energia espiritual que a gente tem aqui nesse corpo, certo? E através dessa forma, desse equilíbrio, a gente consegue curtir essa experiência que nos está sendo proporcionada aqui nesse mundo. Que ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para ficar com medo, com preocupação, com estresse, para, sabe, tipo, não conseguir dormir direito. A gente está aqui para curtir a vida. A gente está aqui realmente para aproveitar, para aprender. E não quer dizer que os desafios, os problemas, né? Muitos consideram problemas como problemas, eu considero como desafios, certo? Não que os desafios vão desaparecer, os desafios fazem parte dessa caminhada, porque os desafios fazem com que a gente evolua, com que a gente aprenda com as coisas, certo? Porque se a gente não tivesse desafios aqui, se fosse tudo, vim aqui só para curtir, só para relaxar, não teria o porquê estar aqui, entenderam? Então, isso aqui é um aprendizado, essa experiência é uma evolução, certo? Como ser humano. E a gente vai passar por desafios. E quando a gente está bem conectado, quando a gente está bem aterrado, quando a gente está com a nossa energia bem equilibrada, corpo, mente e espírito, a gente consegue superar tudo isso e evoluir cada vez mais, ok? Então, dando continuidade aqui, o que faz o nosso chakra raiz ficar alinhado?
O yoga, como eu falei, certo? E o yoga vai muito além das posturas. Muitas de vocês aqui acham que, nossa, que para fazer yoga tem que ter muita flexibilidade, tem que ter força, tem que fazer aquelas posturas de cabeça para baixo, certo? Na minha comunidade de yoga lá, tem pessoas mulheres com mais de 70 anos que praticam regularmente, certo? Sem problema nenhum. Porque, na verdade, são mais de 4.000 posturas no yoga. E sim, tem posturas desafiadoras, mas outras, muitas que todo mundo pode fazer, que nem os indianos dizem. Se você tem um corpo, você consegue fazer yoga, ok? E também, além das posturas, a gente tem outras ferramentas muito poderosas também no yoga que ajudam a equilibrar os chakras. A primeira é a meditação, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, certo? A segunda, a respiração, os exercícios respiratórios, ok? A terceira afirmação, as afirmações positivas, que fazem com que a gente, pouco a pouco, vá melhorando esse padrão de linguagem, essas crenças, às vezes, que são muito limitantes, certo? Se dissolvam. Então, através das afirmações, a gente vai conseguindo melhorar isso internamente, de dentro para fora. Os mantras, como eu falei, cada chakra tem um mantra, certo? E o principal, um dos principais, que é o contato com a natureza. Hoje, um dos principais fatores de desequilíbrio dos chakras é a falta de conexão com a natureza. Vocês viram quantas comparações eu fiz com a natureza aqui da árvore, dos animais, das plantas, certo? Então, a gente tem essa mesma energia que se manifesta na natureza também está em nós. Então, quando a gente mantém mais esse contato com a natureza, a gente começa a lembrar, é como se a gente voltasse, né, às nossas origens e começa a sentir isso também no nosso interior e deixar com que isso flua mais naturalmente, certo? Então, ferramentas do yoga para a gente poder alinhar o chakra raiz, ok, pessoal? E aqui, já que a gente falou da natureza, eu já vou deixar agora, antes de a gente entrar na nossa meditação, a gente já está indo para o final, antes de a gente entrar na nossa meditação, eu já vou deixar aqui a tarefa de casa para vocês, certo? Para alinhar o chakra raiz. Passar pelo menos 20 minutos do dia em contato com a natureza, certo? 20 minutos do teu dia. Olha, aí tu vai dizer, não tenho tempo, não sei o quê. Se tu observar, prestar atenção em quanto tempo a gente desperdiça em coisas que não agregam em nada, principalmente redes sociais, em sei lá, sabe? Tipo, coisas que não agregam em nada. Então, te programa aí para passar 20 minutos do teu dia em contato com a natureza. Pode ser caminhando num parque, tu pode sentar num parque, tu pode caminhar de pé descalço na grama, certo? Meditar ao ar livre, tu pode, sei lá, ficar olhando o pôr do sol, o nascer do sol, certo? Pode cuidar, mas eu moro num apartamento, eu não tenho natureza, tu pode cuidar das plantas, pode ali, como tá na foto ali atrás, ó, mexer na terra, sabe? Cuidar das tuas plantas no vasinho. Como eu falei, caminhar de pé descalço na grama, certo? E aí eu também vou fazer isso, tá? Eu também vou fazer essa tarefa e vou postar lá no meu Instagram, vou postar lá no meu feed e também nos stories. E para mostrar que a gente está conectado, vou lançar, faz parte do nosso desafio, certo? Para que vocês também postem uma imagem ou um vídeo de vocês cumprindo essa tarefa externa e me marca lá no meu perfil, certo? Ricardo Bordim, @Ricardo Bordim Yoga. Isso vai mostrar que a gente está conectado, certo? Eu vou ver lá, eu vou comentar, eu vou compartilhar, se vocês me permitirem, lá no meu perfil também. E além de vocês estar fazendo esse bem para vocês mesmas, vocês também vão estar motivando outras pessoas. Olha só, fulano aqui está fazendo isso, que diferente, né? Olha só que legal, né? Algumas talvez vão dizer, nossa, essa aqui agora quer virar a Buda, quer, sabe, tipo, deixa, né? Já vamos trabalhar também nessa questão da autoafirmação, né? De não se preocupar tanto com o comentário externo, certo? Então, essa é a tarefa de casa para alinhar o chakra raiz. 20 minutos na natureza, não esqueçam de compartilhar lá comigo, ok? Vamos para a nossa meditação, então? O que vocês acham?
Vamos embora? Para a gente finalizar essa aula em grande estilo. Então, se acomodem aí, pode estar sentado, certo? Na cadeira, no sofá. A única coisa necessária é ficar com a coluna alinhada, ok? Então dá uma espreguiçada no teu corpo, pode esticar os braços, te alonga um pouquinho, respira bem profundo, dá uma mexida no pescoço, de um lado para o outro, para a gente também processar um pouquinho de todas as informações que a gente viu hoje na aula 1, dá uma soltada nos ombros, isso. Respira bem profundo. Aí se acomoda bem, fica com a coluna alinhada, gira os ombros para trás, alonga bem a coluna, desce os ombros, relaxa a face, fecha os olhos um pouquinho. Respira bem profundo. Inspira bem profundo pelo nariz. E expira. Bem profundo pelo nariz. Solta bem a tua expressão facial, os olhos, a face. Tenta ficar imóvel agora, não se mexe. Mais uma vez, respira bem profundo. Sente o ar entrando e saindo do teu corpo. A gente vai fazer um exercício respiratório aqui. Lembra que a gente falou que uma das ferramentas é a respiração. Então a gente vai tornar essa respiração um pouquinho mais consciente. Então com a mão direita, a gente vai utilizar o polegar direito e o dedo anelar, certo? Polegar direito e dedo anelar. Então, com o polegar direito, a gente vai fechar a narina direita. A gente vai fazer as respirações alternadas, certo? Então, fecha a tua narina direita. A gente vai inspirar bem profundo pela narina esquerda, encher bem os pulmões. Fechar a narina esquerda com o dedo anelar e soltar lentamente o ar pela narina direita, esvaziando bem os pulmões. Tudo pelo nariz. Mantenha a esquerda fechada. Inspira bem profundo pela direita, enchendo bem. Fecha a narina direita com o polegar. E solta todo o ar pela narina esquerda, esvaziando todo o ar lentamente, sem pressa. Mantenha a narina direita fechada. Inspira bem profundo pela esquerda, enche bem. Fecha a esquerda e solta lentamente todo o ar pela direita, esvaziando bem. Inspira bem profundo pela direita, enche bem. Fecha a narina direita. Solta todo o ar pela narina esquerda, esvaziando bem. Pode liberar as narinas, coloca as duas mãos sobre os joelhos, gira os ombros para trás, alonga a coluna mais uma vez. Coloca a atenção bem na entrada das narinas. E sente o ar entrando e saindo naturalmente. Percebe se a respiração ficou mais calma, mais sutil. Aí direciona a tua atenção lá para a região do cóccix.
abaixo da área genital, onde está o chakra base, o chakra raiz. E imagina com a tua imaginação criativa uma grande roda de luz vermelha lá embaixo. O vermelho da cor terra, lá na região do cóccix, lá na base da coluna. Uma roda com muito brilho, com muita luz, girando em círculos, movimentando bastante essa energia que vai até lá embaixo, nas pernas, nos pés. Imagina como se os teus pés estivessem criando raízes com o chão. E essas raízes vêm nutrindo, vêm te enraizando, vêm te dando segurança, coragem, atitude, força. Sente essa energia subindo pelos teus pés e conectando com essa luz grande, vermelha, bem na região do cóccix, na base da coluna. Respira bem profundo mais uma vez. Vamos juntos agora vocalizar o mantra LAM, o mantra desse centro de energia, chakra raiz, L-A-M, bem sonoro, com bastante vibração, 3 vezes. Inspira profundo. Pode colocar as duas mãos juntas, esfrega uma mão na outra, sente teu calor, sente a tua energia, sente esse atrito das mãos, aquece bem. Sente esse calor, esse poder de cura das mãos, sente a tua energia, aquece bem. Aí separa um pouquinho as mãos, ó. Mantém as mãos próximas, separadas um pouquinho e percebe, olhos fechados, percebe como tem uma energia em movimento ali dentro. Sente. Esse é o nosso objetivo, sentir. Sem julgar, sem comentar, só sente o movimento. Quanto mais conectado com essa energia, mais a nossa vida se transforma. Aí devagarinho pode colocar as duas mãos lá na base da coluna, na região do chakra base, chakra raiz. Sente a energia das tuas mãos. Respira bem profundo mais uma vez. Mantendo essa imagem dessa grande roda de luz vermelha girando lá na base da coluna. Pode repetir para ti mentalizando ou vocalizando. Eu estou seguro. Me sinto protegido e conectado com a Mãe Terra. Eu estou seguro. Me sinto protegido e conectado com a Mãe Terra. Eu estou seguro. Me sinto protegido e conectado com a Mãe Terra. Sente essa energia vindo lá dos teus pés. E devagarinho vai espalhando essa energia das mãos, pelas tuas pernas, pelos joelhos, sentindo as tuas raízes, sentindo o teu corpo, passa pelo quadril,
pelo abdômen, vem subindo, braços, ombros, vai te tocando, vai te sentindo, agradecendo por esse corpo perfeito, agradecendo por esse corpo saudável. Templo de Deus é o templo da vida. Agradece a ti mesmo por estar aqui hoje, por esse comprometimento em busca de uma vida com mais leveza, com mais bem-estar, com mais conexão. Gratidão, gratidão, gratidão. Duas mãos em Namastê no centro do peito. Uma inspiração bem profunda. E na expiração lá na frente, Namastê. Como se sentem? Eu posso dizer que depois de falar bastante aqui, me sinto bem calmo, bem relaxado, bem leve. Que legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Alguns avisos antes de a gente finalizar aqui a nossa aula. Não esqueçam do nosso comprometimento, do nosso pacto, do compromisso que fizemos aqui hoje, certo? De permanecer aí comigo nessa jornada. Esse é um comprometimento com vocês mesmos, certo? Então, não falhem com esse acordo, esse compromisso. Fiquem atentas às mensagens que eu mando lá no grupo do WhatsApp, com revisão, links das aulas e tudo mais, certo? Não esqueça de fazer também a sua tarefa de casa, 20 minutos na natureza, certo? Cuidando dos vasos, caminhando na grama, parque, me marca lá, vai ser um prazer eu poder ver que vocês estão participando, que estamos conectados nessa missão de uma vida mais equilibrada, certo? Convide também as suas amigas, pessoas que fazem parte do seu vínculo de amigos, familiares, e que você acha que vai fazer sentido para eles conhecer mais a respeito dos chakras, certo? Compartilha essa aula, convida lá para o nosso grupo do WhatsApp, as aulas vão ficar gravadas, então vai ser possível rever essa aula, ok? Muito bom, gratidão, um excelente começo de semana, que legal, pessoal, fico muito feliz, gratidão pela simplicidade, me sinto muito bem, que legal, fico muito feliz, pessoal. Deixa o like aqui nessa live do YouTube, se inscreve no canal também, é de graça, não paga nada. Dessa forma você já entra direto nas minhas lives aqui, tem uns botãozinhos ali embaixo, certo? E nos vemos amanhã para a aula número 2. Amanhã a gente vai ver chakra segundo centro energético, então amanhã a gente já viu a introdução hoje, amanhã a gente já parte já para o segundo centro de energia e para o terceiro, certo? O chakra sacral e o chakra do plexo solar. Tá bom, pessoal? Nos vemos amanhã. Gratidão pela presença de vocês. Beijos no coração e um excelente dia. Tchau, tchau. Até amanhã. Namastê.